Pesqueira punido, perde 8 pontos e praticamente dá adeus à chance de acesso na Série A3 do Campeonato Pernambucano. Falando nisso, a Federação Pernambucana de Futebol propôs um super campeonato com todas as equipes disputando a primeira divisão. Os detalhes você vai ver agora. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. Show de bola! E assim ficou a classificação atualizada do Campeonato Pernambucano da Série A3 após as punições do TJD. Aí está aí no asterisco. A equipe do América perdeu 4 pontos porque utilizou apenas na primeira rodada, jogador irregular. Caruaru City perdeu 9 pontos, utilizou nas 2 rodadas e venceu um jogo, por isso 9 pontos. Belo Jardim e Pesqueiro também utilizaram nas 2 rodadas, perderam 8 pontos porque empataram os 2 jogos nas 2 primeiras rodadas. O Xangrande perdeu 6 pontos, utilizou apenas na primeira rodada, mas venceu o jogo, por isso perde 6 pontos. E o 7 de setembro também utilizou apenas na primeira rodada, por isso perdeu 3 pontos, porque perdeu a partida. Então a classificação tem o Águia como líder com 8 pontos, o América é o segundo colocado com 6 pontos, 1º de maio tem 3 pontos, aí com menos 2 pontos tem Caruaru City, Belo Jardim e Pesqueira, e com menos 3 pontos tem Xangrande e 7 de setembro. Lembrando que no próximo fim de semana, no sábado às 15 horas, tem Xangrande 7 de setembro, Belo Jardim e América, Águia e Caruaru City. No domingo às 15 horas aqui no estádio Joaquim de Brito, tem Pesqueira e 1º de maio. Olá você, cara internauta, que está aqui acompanhando no canal do Jânio Araújo, também no nosso Facebook oficial. Estamos começando mais uma Opinião com Jânio Araújo. E hoje nós vamos abordar o tema do Campeonato Pernambucano da Série A3. O Pesqueira foi punido ontem, perdeu 8 pontos, agora na tabela de classificação está com menos 2 e praticamente deu adeus a qualquer chance de acesso à Série A2 do campeonato. Por que praticamente? Porque ainda cabe recurso. Além disso, matematicamente, a equipe poderia atingir 7 pontos. O América tem 6 pontos. Embora virtualmente isso é quase impossível. Mas matematicamente ainda, a matemática ainda salva o Pesqueira. Ontem aconteceu o julgamento lá no TJD. E eles colocaram ao pé da risco o artigo 214 lá do CBJD, de inclusão de jogador em situação irregular na partida, e o Pesqueira fez isso em dois jogos. Como empatou as 2 partidas, o Pesqueira vai perder os 3 pontos do jogo e mais um ponto que conquistou em cada um desses jogos, totalizando 8 pontos. Além disso, a equipe foi multada em R$100, que inclusive é a multa mínima. O que me deixa abismado é porque o Pesqueira, isso é uma informação, viu, que eu ainda não tinha falado aqui, mas eu vou deixar isso agora. A diretoria do Pesqueira sabia que os jogadores estavam irregular e mesmo assim escalaram contra o Belo Jardim. Poderia ter evitado essa situação. Ah, mas teria perdido 4 pontos, certo, mas teria perdido 4 pontos, estaria hoje com 2 positivos. Poderia chegar ainda a 11 pontos, onde tem uma classificação onde o Águia tem 8, o América tem 6 pontos, ou seja, o Pesqueira ainda estaria na briga, se não tivesse colocado o jogador irregular. As informações é que a federação deu garantia. Você confiar na Federação Pernambucana de Futebol, é melhor você confiar no Cascavel do seu lado. Curiosamente, a federação ontem soltou uma nota que a gente vai falar daqui a pouquinho, de um super campeonato, como se fosse para abafar o resultado que já estava previsto. Quero parabenizar o TJD de Pernambuco, que agiu independentemente, porque se dependesse da federação, a federação não tinha tomado essa decisão de punir as equipes. Com isso, acaba-se a chance de o campeonato terminar na justiça. Segundo me falaram que vai ter recorrência no STJD.
Mas muita gente até falou que poderia ter uma reversão lá, mas qual era o fato para reverter? Eu acho o seguinte, que poderia ter se jogado o fato já aqui no TJD, que seria a única chance, como eu falei ontem no programa, seria se as equipes tivessem entrado fora do prazo. Era a única chance. Porque a irregularidade ela é até tola, mas ela existe. Ela existe. O curioso é que América, Xangrande e 7 de setembro não utilizaram na segunda rodada, porque já sabia. Assim como Pesqueira, Caruaru City e Belo Jardim sabiam que os jogadores estavam irregulares e mesmo assim utilizaram na segunda rodada. E isso faz muita diferença. Por exemplo, o Caruaru City teria perdido 6 pontos, estaria ruim, mas estaria com um ponto positivo. Pesqueira estaria com 2 pontos. Belo Jardim também estaria com 2 pontos. Então faria uma diferença no campeonato. Então realmente fica essa situação. Nunca confie na federação. Se é isso que realmente aconteceu. Mas aí a gente fica triste porque perdeu o sentido da Série A3. Praticamente definida. O Águia lidera com 8 pontos. O América tem 6 pontos. Veja só, o América foi punido, mas ele tem 6 pontos. 1º de maio tem 3 pontos. Aí com 2 pontos negativos tem Caruaru City, Belo Jardim e Pesqueira, nessa ordem. E com 3 pontos negativos está o Xangrande e o 7 de setembro. Essa é a nova classificação do Campeonato Pernambucano. É complicado a gente ter um plano de transmitir o jogo, mas qual o interesse que a gente vai ter agora nesse jogo de domingo? A gente tem um compromisso com você, então por isso que a gente vai fazer o jogo. Daqui a pouquinho eu volto para falar sobre a questão ontem que abalou o estádio. Daqui a pouquinho. Bom, ontem mesmo, antes de estourar esta bomba do TJD, né, da confirmação das equipes que perderam pontos, surgiu uma informação no site do GE, né, que a Federação Pernambucana de Futebol estaria propondo aos clubes realizar um super campeonato pernambucano, já começando a partir de novembro. Primeiro vamos contextualizar, tá ok? Então, pela proposta da federação, os 22 clubes que estão na ativa, excetuando Sport, Náutico, Santa Cruz e o Retrô, que são os 4 melhores ranqueados no site da CBF, eles participariam dessa primeira fase, que ainda ia ser analisada como seria a fórmula de disputa, provavelmente em pontos corridos, já começando agora em novembro. E desses 22 times, 4 iriam passar para a segunda fase para se juntar com os outros 4, Sport, Náutico, Santa Cruz e Retrô. Uma fórmula muito parecida com o que se adotou o Campeonato Pernambucano de 2014, por exemplo, 2014 a 2016, onde as equipes disputavam uma fase prévia e 3 se classificavam para se juntar a Náutico, Sport e Santa Cruz. O Retrô não existia naquela época. Hoje o Retrô, até para alegar, né, para colocar o Santa Cruz no meio, tem que colocar o Retrô, porque o Retrô hoje está melhor ranqueado, ou melhor, vai estar melhor ranqueado em 2025 do que o Santa Cruz. Então, para se ter uma justificativa, tem que colocar o Retrô no meio. É como se fosse uma questão de abafa. É uma questão que nem os presidentes, pelo menos os que eu consultei, estavam de acordo com isso. Por quê? Vamos dizer que cada elenco contrate 25 jogadores, que é a média, normalmente, de se formar um plantel. Então, se você colocar os 22 times contratando essa média de 25 jogadores, vai dar 550 jogadores. Só no estado de Pernambuco. Outra coisa, se começar agora em novembro, o próprio Regulamento Geral de Competições diz lá, estaria mais uma competição no ano de 2024, embora está fora do calendário, né? Está fora do calendário previsto pela Federação Pernambucana de Futebol, então isso poderia ser interpretado de outra forma. Ou seja, poderia ir para o ano que vem. É uma questão de loucura.
É como se fosse para abafar, para dar um cala-boca a todas as equipes que foram penalizadas agora. Porque até mesmo para as equipes que estão na ativa, seria complicado já começar o campeonato agora em novembro, que é a proposta da federação. Veja só, nós estamos hoje no dia 16 de outubro, ou seja, já passamos da segunda metade de outubro. Como se pensar num campeonato para começar agora em novembro? E as equipes que disputaram a Série A2, que já estão inativas? Como se organizar? Eu até acho que isso vai ser uma tendência futura. Até porque a CBF está reduzindo ainda mais as datas para os campeonatos estaduais, que é formar um brasileiro, como muita gente já defende, muito mais longo. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro começar em março, ou até mesmo em fevereiro, como já propôs o Flamengo, como já propôs a própria TV Globo, de colocar o brasileiro começando em março e só utilizando os finais de semana para jogos e parando nas datas FIFA. Isso já é uma proposta que está muito próxima. Os campeonatos estaduais já têm uma tendência a reduzir ainda mais, e aqui no Nordeste ainda tem um agravante ainda maior, que é a própria Copa do Nordeste, que na minha opinião é o que incha o campeonato. A Copa do Nordeste poderia ser disputada no segundo semestre, quando os times do Nordeste praticamente não têm calendário. O Sport, que tem calendário agora, o Ceará, por exemplo, que tem calendário, Fortaleza, que tem calendário, eles jogam praticamente somente no final de semana. Então, por que não colocar a Copa do Nordeste no segundo semestre? Santa Cruz e Náutico estão sem calendário. Não poderia estar jogando agora a Copa do Nordeste? Vamos aguardar para ver o que é que vai dar nesse bolo todo. Na sexta-feira nós estamos voltando fazendo a projeção desse jogo Pesqueira e 1º de maio. Quem sabe até com novidades, tá certo? Esse foi mais uma opinião com Jânio Araújo. Um abraço e até mais. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera.